Boa noite, saudações aos irmãos, às irmãs, aos amigos e a todos que nos acompanham neste canal. Nosso desejo é que todos estejam bem, mas se houver alguém enfermo, que o Senhor derrame o seu bálsamo curador, né? E nós hoje convidamos a você para adorar o Senhor com toda a sua força, né? Nós estejamos com toda a nossa força aqui, porque a sua misericórdia dura para sempre, né? É esse Deus, Criador de todas as coisas que nós viemos adorar, e nós queremos iniciar com uma palavra que se encontra no livro de Neemias, no capítulo 9, o versículo 6 fala assim: só tu és Senhor, tu fizestes o céu dos céus e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto há neles. E tu os preservas a todos com vida, e o exército dos céus te adora. É esse Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, que está no controle de todas as coisas que nós queremos adorar. É esse Deus também que enviou o seu Filho, por isso que nós cremos que nós temos livre acesso com Deus para poder hoje podemos estar adorando, né? Esse momento de levarmos a Ele as nossas orações. E é esse Deus Todo-Poderoso, né, que fala na sua palavra, dizendo que nós somos justificados pela fé através de Cristo Jesus, né? Em Romanos 3, no versículo 24, fala assim, Romanos capítulo 3, versículo 24, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Versículo 25. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça em sua tolerância. Havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. O versículo 26 diz assim: mas no presente demonstrou a sua justiça a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Então, pela fé nós cremos que se nós apresentarmos os nossos pecados diante do Senhor, Ele nos perdoa, e se nós mudarmos assim as nossas atitudes, esse perdão se faz presente nas nossas vidas. Então nós podemos prosseguir caminhando pela fé. Nessa hora nós vamos orar, vamos agradecer a Deus, adorá-lo e agradecer pelo perdão dos pecados. Senhor Deus, muito obrigado por esse dia, por tudo que pudemos realizar, pelo teu amor, pelo teu cuidado, Senhor Deus. Cremos na tua soberania, Paizinho. Pedimos que tu tenha misericórdia da nossa terra, que tu sare essa nação, Senhor Deus. Nos livre desse mal, Senhor Deus, que nos assola, Paizinho. Queremos te dar graça, Senhor Deus, porque por meio do sacrifício vivo de Jesus, temos livre acesso a Ti, Pai. Continua conosco, fala aos nossos corações, derrama da Tua graça nas nossas vidas. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Nessa hora nós vamos ouvir um louvor, e logo em seguida nós vamos ouvir a palavra, a mensagem de Deus para os nossos corações nessa noite. Que o Senhor nos abençoe. Amém. Luz do mundo, vieste à terra para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Vim para adorar.
totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para mostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, teu amor não falha. Tu és o mesmo para sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se
Olá, graça e paz. Nós gostaríamos então de meditar no texto do Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 31 e 32. Diz assim a palavra de Deus: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Meus queridos, nesse texto, Jesus faz uso metafórico de um objeto muito comum na cultura agrícola do primeiro século, mas que ainda hoje é considerado um utensílio básico em muitas cozinhas ou em quaisquer cozinhas. Trata-se da peneira ou do coador, que servia para peneirar o trigo, selecionando os melhores grãos. A metáfora da peneira já tinha sido usada no Antigo Testamento por pelo menos 2 profetas. O profeta Amós, no capítulo 9, bem como também o profeta Isaías. Ambos os profetas faziam referência à peneira que Deus haveria de usar para peneirar as nações gentílicas, bem como também a Israel. Mas no Novo Testamento, e nessa passagem que lemos, que é a única referência à peneira no Novo Testamento e nas palavras do próprio Jesus, aqui o Senhor Jesus apresenta a peneira como sendo um instrumento do diabo, do próprio Satanás. Satanás, então, nessa passagem, é aquele que instrumentaliza a peneira para peneirar a Pedro, peneirar a Simão. Portanto, temos diante de nós aquilo que nós poderíamos chamar de a peneira de Satanás. O método que Satanás utiliza-se para provar, testar, para trazer de alguma forma juízo àqueles que servem a Deus. Nós, queridos, não podemos ignorar essa estratégia, esse método diabólico, esse método de Satanás. E nesse tempo que estamos vivendo, um tempo de muita tribulação, um tempo de pandemia, um tempo de muita dificuldade, seja no plano pessoal, como também no plano coletivo. É uma tribulação, uma situação que atinge não somente o mundo todo, mas inclusive o povo de Deus. Nós precisamos então discernir a peneira de Satanás. E o que podemos aprender disso? Esse é um texto que nos ensina acerca disso, que nós podemos tirar, extrair lições preciosas acerca do que seria a peneira de Satanás e o que podemos verdadeiramente aprender dessa metodologia diabólica que não somente foi usada para com Pedro, mas que também tem sido usada ao longo da história no povo de Deus. Vamos então meditar nesse texto? Então, note comigo o versículo 31, quando nós podemos aqui extrair a primeira lição. Quando Jesus diz assim: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Queridos, aqui a primeira questão que nós podemos extrair desse texto é que em algum momento Satanás reclama filhos de Deus para peneirar. Pedro era o líder do colégio apostólico e achava-se forte, destemido, porém ele não sabia que na eternidade travava-se uma batalha sobre sua vida. Devido à sua liderança, o nome de Pedro fora lembrado e a sua lealdade colocada em dúvida. Satanás resolveu colocá-lo em sua peneira. Ao que parece, este é um padrão que se repete em algum momento na vida de todo aquele que deseja servir
ao Senhor. Por todo o Antigo Testamento, nós encontramos diversos personagens que experimentaram também esta peneira. Lembremos-nos, por exemplo, de Abraão, que teve a sua prova tendo que oferecer o seu filho como sacrifício a Deus. Temos na história bíblica José do Egito, que foi tentado a se deitar com a mulher de Potifar, mas que certamente passou por aquela peneira, confiante em Deus e obediente à ética que havia aprendido da parte de Deus. Temos o caso de Daniel, que passou pela peneira ali na Babilônia, sendo então convidado a adorar outros deuses, mas que ele não se curvou e por isso foi à cova dos leões. Temos o caso específico de Jó, e é um caso muito claro nas Escrituras que nos mostram que a peneira de Satanás ali o tentou com doenças, com luto, com mortes e com perdas de bens. Mas diz a Bíblia Sagrada que, diante de tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Daí, meus amados, neste ponto, nós podemos discernir que este é o método de Satanás e que em algum momento ele estará também nos peneirando. O grande pregador Spurgeon, século XVIII, já dizia que Satanás considera o verdadeiro servo que Deus usa. Sim, meus amados, não podemos esquecer que Satanás tem interesse em nos peneirar. Daí, muitas vezes, é que precisamos estar discernindo que provações, que lutas, que enfermidades, que situações decepcionantes, que situações que nos trazem amargura, decepção, dificuldade, podem ser peneiras de Satanás na nossa vida. Daí é que nós precisamos ter esse discernimento e estarmos convictos de que certamente, assim como Pedro, assim como Simão, aqui exposto por Jesus, foi requisitado para ser peneirado por Satanás, de igual modo, todo filho de Deus, todo homem, toda mulher que serve a Deus, em algum momento também experimentará esta peneira de Satanás. Mas há uma segunda questão que esse texto também nos ensina. Está ainda no verso 31, quando diz: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Notemos então que quem dá permissão a Satanás para peneirar o povo de Deus é o próprio Deus. Notemos então que o texto diz que Satanás reclamou. De acordo com os estudiosos, este verbo aqui aparece na voz média no grego como que é sugerir uma espécie de exigência. Noutras palavras, reclamar dá a ideia de alguém solicitando a um superior que respeite seus direitos. Satanás pediu permissão a Deus para peneirar a Pedro, assim como também pediu lá no Antigo Testamento para peneirar a Jó. Esta compreensão nos permite ver que, se somos peneirados, é porque Deus o permite. Deus está consciente de que Satanás só pode agir com a sua permissão. Daí é que nós também precisamos entender que Deus consente que Satanás possa nos peneirar para que os seus propósitos sejam
cumpridos na vida de seus filhos. Nada se faz sem o seu consentimento ou permissão. Satanás não está à solta, fazendo o que quer com os filhos de Deus. Há limites para a sua atuação. Sim, porque somente aquilo que o Senhor permitiu é que Ele fará na vida dos servos de Deus como peneira. Às vezes sentiremos dor e experimentaremos um sofrimento. Afinal, o processo de peneirar não é indolor, é custoso, é doloroso, muitas vezes implica em perdas. Separar o trigo de suas impurezas é um processo que denota depuração, e isso tem claras consequências desconfortáveis. A grande questão que se coloca para nós não é que iremos ou não passar pela peneira, mas sabemos que Deus permite-nos passar pela peneira, porque essas sacudidelas da vida são para o nosso aprendizado, são para o nosso crescimento. E aí, meus amados irmãos, é que nós precisamos então ter esse discernimento de que as peneiras de Satanás muitas vezes acontecem na vida do povo de Deus, mas elas só acontecem com a permissão do Altíssimo, com a permissão do Eterno, com a permissão do nosso Pai. Daí é que, por mais que elas sejam dolorosas, por mais que elas sejam e impliquem em perdas, em dor, em sofrimento, mas elas cumprem o propósito eterno. O Pai o permitiu. Mesmo que Satanás esteja nos peneirando, mesmo que Satanás esteja nos tentando, mesmo que Satanás esteja infligindo em nós dor, sofrimento e perda, mas o Pai permitiu. O Pai está no controle de todas as coisas e que nós resignadamente possamos aceitar e sair disso fortalecidos na nossa fé. Daí então é que vem uma terceira questão que esse texto também nos ensina. Está no versículo número 32. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Daí é que a terceira questão que nós podemos aprender é que a nossa vitória sobre o diabo é uma vitória de fé. Nesse texto, Jesus presencia o diabo reivindicando um dos seus discípulos mais frágeis, todavia mais promissores. E simplesmente não pede ao Pai que o salve da prova e que negue o pedido ao diabo. Não. Jesus pediu ao Pai tão somente que sustentasse a fé de Pedro. O texto diz, eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfalecesse. Na visão de Jesus, o mais importante diante daquela tempestade que Pedro iria enfrentar era a permanência de sua fé. Jesus rogou para que Pedro vencesse aquela peneirada e que essa vitória fosse uma vitória da fé. O termo usado aqui é que a fé não desfalecesse, que a fé não esmurecesse, que a fé não sucumbisse. Na perspectiva de Jesus, ao enfrentar a provação, o crente não pode jamais perder a fé. A fé é o sustentáculo do crente diante da peneirada e que o impulsionará à vitória e à superação. Daí que um dos recursos espirituais
que mais necessitamos no nosso tempo é a fé. Jesus certa vez contou uma parábola e disse: quando o Filho do Homem vier à terra, achará porventura fé? Queridos, nós precisamos ser fortalecidos em nossa fé. Nós precisamos, à semelhança dos apóstolos, está lá no Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículo 5. Os apóstolos chegaram a Jesus e rogaram: Senhor, aumenta-nos a fé. Nós precisamos de uma fé aumentada. Nós precisamos de um acréscimo de fé. Fé que se traduz em confiança. Fé que se traduz em entrega. Fé que se traduz numa total consagração a Deus. Fé que se traduz numa total dependência de Deus. Nesse tempo sombrio, nesse tempo tão difícil que estamos vivendo, nós precisamos de mais fé. Nós precisamos de um acréscimo de fé. Nós precisamos de um aumento de fé. Fé. Esta fé que será o motivo de superação e de vitória diante da peneirada do diabo. É por isso então que Jesus disse: eu roguei por ti, Simão, para que a tua fé não desfalecesse. Diante das dificuldades da vida, diante das peneiradas do diabo, nós corremos o perigo de ter a fé diminuída ou até mesmo de ter a fé esmurecida, desfalecida. Mas, meus amados, não permitamos isso. Vamos buscar mais e mais a Deus para termos a fé fortalecida, para ter a fé aumentada diante de dificuldades, diante de lutas. Que a minha fé, que a sua fé no Senhor não esmoreça, não desfaleça. Pelo contrário, que ela seja aumentada, que ela seja acrescida para a honra e para a glória do Senhor e para a nossa saúde espiritual. Mas vamos então para uma quarta lição que esse texto também nos ensina. Ainda no verso 32 diz assim: tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. O resultado de toda essa peneirada é o fortalecimento do povo de Deus. O texto, então, termina nos informando que ao final da peneirada, além da vitória, vem o fortalecimento do povo de Deus. Aquele que sofreu a peneirada sairá dela vitorioso pela fé, e a sua experiência deve gerar encorajamento, fortalecimento da fé dos irmãos. A provação para Pedro serviu para aprendizado, conversão e fortalecimento espiritual. A experiência da provação na perspectiva de Cristo deve ser uma força motivadora de testemunho que fortaleça a fé dos irmãos. Assim nós podemos então aprender que as nossas provações e lutas se tornam verdadeiras aulas de paciência, experiência e testemunho de fé. Tudo isso deve ajudar no fortalecimento da fé dos irmãos, na nossa vida cristã e na vida de outros. Por isso a Bíblia nos incentiva a compartilhar experiências espirituais visando o fortalecimento mútuo. Hebreus 10, 24 diz assim: consideremos-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às obras. Por isso, então, já no Antigo Testamento, a palavra profética reverberava a ideia de que um ao outro ajudou, e ao seu próximo disse: ser forte. Por isso, meus amados, a peneirada
deve gerar um fortalecimento da nossa fé e também dos irmãos. Por isso Jesus disse a Pedro: tu, pois, quando te converteres, fortalece os irmãos. Pedro, tu vais passar por uma peneirada, mas a tua fé não deve esmurecer, não deve desfalecer. Pelo contrário, quando você se converter, você vai fazer com que a sua fé fortaleça cada vez mais, a sua experiência da provação, da luta, vai servir como fortalecimento, como encorajamento para os teus irmãos. É o testemunho de Pedro, é o testemunho do povo de Deus, é o testemunho de todo aquele que, ao passar por provação, ao passar por luta, ao passar por dificuldades, ao passar por enfermidades, ao passar por tribulações, pode dizer: certamente o Senhor me ajudou, certamente o Senhor me curou, certamente o Senhor me ajudou, e eu posso então dar esse testemunho para fortalecer a outros, para ajudar a outros. É assim, meus amados irmãos, que nós podemos aprender sobre a peneira de Satanás. Podemos então concluir esta reflexão, entendendo que o texto aqui nos apresentou um método usado por Satanás, a chamada peneira de Satanás, revelada por Jesus aqui nesse texto do Evangelho de Lucas. Aprendemos então aqui preciosas lições. Sim, aprendemos que Satanás, em algum momento, usa a sua peneira para provar o povo de Deus. Aprendemos também que ele não o faz por vontade própria. Ele o faz segundo a permissão de Deus. Vimos que a vitória sobre a peneira de Satanás é uma vitória da fé. Vimos também que ela resulta em testemunho para fortalecimento da fé dos irmãos. Assim, meus queridos, é que cada um de nós tenhamos esse discernimento, que possamos verdadeiramente, em meio às provações, lutas e dificuldades, as sacudidelas que a vida nos apresenta, que possamos verdadeiramente ter a nossa fé fortalecida no Senhor e sairmos destas sacudidelas confiantes, dando testemunho, encorajando e fortalecendo a fé uns dos outros. Em Cristo Jesus, que Deus nos abençoe. Amém. Vamos orar? Querido Deus, Pai Celestial, oramos em nome de Jesus, te louvando, Senhor, porque, ó Pai, mesmo diante da peneira de Satanás, nós, ó Pai, temos a plena convicção de que o Senhor está no controle de todas as coisas e que, ó Pai, nós sairemos fortalecidos, sairemos vitoriosos, sairemos cada vez mais confiantes em Ti, porque Tu és esse Deus que nos ajuda, que nos fortalece, que nos dá a vitória. Em nome de Jesus, Pai, ser com todos aqueles que estão experimentando algum tipo de prova e de luta, para que, ó Deus, a fé não esmoreça, mas que eles, ó Pai, possam ter firmeza em Ti e, ó Pai, vencerem este momento, ó Pai, dando testemunho e fortalecendo a fé dos irmãos. É assim que nós oramos, no nome de Jesus, Teu Filho, nosso Salvador. Amém. Levante a sua mão, receba a bênção apostólica. Que o amor eterno de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora do Senhor Jesus, que a doce comunhão e consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, aqui, por toda parte do mundo. Amém. Amém.